O presidente Andrés Rueda falou de 3 a 5 reforços de peso e, para mim, o principal, que tem o espírito de campeão. Não adianta só ter nome, custar caro e não ter sangue nos olhos para fazer a diferença. Rueda falou tudo isso nesta sexta-feira no Esporte por Esporte. Eu vou repercutir esta entrevista e falar também sobre a base do Santos que disputou finais neste sábado. Fala pessoal, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso Canal 10, sempre em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13997040944, 13997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformática.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no Canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante. Se quiser, torne-se membro do canal. Antes de falar da entrevista do Rueda ao Esporte por Esporte, aos companheiros do Esporte por Esporte, dizer que na manhã deste sábado teve as finais da Paulista Cup. O Santos jogou contra o Palmeiras, as duas no Sub-14 e no Sub-16. No Sub-14, empate por 1-1 e derrota nos pênaltis, mas o Sub-16 empatou também no tempo normal por 1-1. O Souza fez o gol do Santos e com um pênalti convertido no final pelo Rodrigo César, o Santos venceu por 5-4. O jogador do Palmeiras perdeu o primeiro pênalti. Então, num ano em que a base chegou em várias decisões, né, tem ainda a disputa aí do Sub-11, do Sub-13 paulista, né, no campeonato, nessa Paulista Cup, que tem uma adequação aí de idade, né, em comparação ao que a gente está acostumado, duas finais contra o Palmeiras, que é um time que hoje tem um investimento muito maior do que o Santos, e o vice-campeonato no Sub-14 e o título no Sub-16. Portanto, parabéns aos meninos pela conquista deste título nas penalidades contra o Palmeiras e também para a garotada do Sub-14 pela campanha. Aliás, a base foi um dos temas tratados, né, pelo Andrés Rueda nessa entrevista ao Esporte por Esporte. Ele citou, inclusive, né, o fato de ter feito uma grande reformulação na base, ter dispensado um monte de jogador, né, que não ia, ao que tudo indica, dar certo, né, jogadores que não tinham uma boa avaliação. E o resultado foi nesse ano, né, várias semifinais, disputas de título, enfim. E a gente tem reparado mesmo que alguns desses atletas têm futuro e podem ajudar a equipe principal lá na frente. Inclusive, nesta segunda-feira tem reapresentação do Sub-20, já pensando na Copa São Paulo, que começa dia 2. Até perguntei para a assessoria de imprensa do Santos se já havia uma lista com o nome dos atletas para esse grupo, né? Não havia uma lista ainda. Por exemplo, não sei se o Miguelito se reapresenta, a gente já vai descobrir na segunda, para o time Sub-20, ou se ele vai já jogar no time principal. A única certeza é que o Ivonei e o Derek estouraram a idade, então não vão estar, né, nesta segunda-feira. Vão se reapresentar ao Odair Hellmann, que, segundo o UOL, gostou bastante do que viu recentemente do trabalho da base, e tem jogadores que ele vai querer aproveitar, vai querer reavaliar, né? Até o Balieiro ele vai reavaliar. Voltando do empréstimo, ele vai reavaliar o Gabriel Pirani e por aí vai. Então, nesse momento em que o Santos procura nomes, né, fala-se até na volta do Alisson, por aí vai, o treinador terá um papel importante de observar bem os meninos da base. E é importante que se diga que os meninos da base eles precisam ter chance, mas eles precisam ter ao lado deles jogadores com condição, como eu disse no começo do vídeo, técnica e de moral em campo, né? O cara que o adversário tenha medo, que ele respeite. Imagina só o seguinte cenário: o Ângelo está no ataque do Santos junto com o Marcos Leonardo, e do lado na ponta lá tem o Lucas Braga, que é um jogador tático, que é um bom menino, torcedor do Santos e tal, esforçado, muitas vezes útil, mas é óbvio que não é um jogador de Copa do Mundo. Você imagina se tem ali na ponta o Neymar, por exemplo. Estou exagerando aqui. Se tiver o Neymar, por exemplo. O Neymar
traria toda a atenção para ele. E os meninos da base jogariam mais tranquilos. Eu estou fazendo aqui um exercício exagerado. Mas se você coloca alguém de experiência na ponta, o Soteldo, por exemplo, vamos voltar para a nossa realidade, né? Você já divide responsabilidade. Imagina o Soteldo e mais um. E aí os meninos jogam mais leves. Então o Rueda, nessa entrevista para o Esporte por Esporte, falou de 3 a 5 reforços. Pelo menos 4. No mínimo 3, no máximo 5. O ideal 4. E ele usou os seguintes adjetivos: jogadores de peso e com espírito de campeão, né? Com uma personalidade. Você tem que trazer o cara para resolver. Um jogador que venha para vestir a camisa e resolver. Um lateral direito, um zagueiro talvez, um volante, um meia principalmente, um atacante de ponta. Quando se discute aí como é que vai ser utilizado o Soteldo do ano que vem, se na ponta, se no meio, foi recomendado ao Odair Helma, mas no frigir dos ovos precisa de pelo menos esses 5, né? Lateral, o zagueiro, o volante, o meia e um atacante de ponta. Ele falou isso na entrevista e ele vai ser cobrado por isso, ele sabe, né? Disse que a questão financeira do clube hoje é um pouco diferente, tem uma condição um pouco melhor de investimento, de capacidade de buscar jogadores diferentes, fazer negociações diferentes, e ele tem que saber que ele vai ser cobrado por essas declarações, não só de quem faz conteúdo como eu aqui, tantos outros, mas por parte do torcedor. O reforço de peso não pode ser, né, com todo respeito, jogadores como William Maranhão, Áureo, etc. Tem que ser jogador que venha para resolver. Ele até falou na entrevista sobre o Angulo, deixou claro que acho que semana que vem talvez resolva a questão do Angulo para ele ir embora. Afinal de contas, o cara consome R$500 mil por mês de salário. Se juntar com mais uma outra peça que saiu aí, você junta quase 1 milhão e traz um cara para ganhar 1 milhão por mês. Um cara para resolver. Você contrata, você fecha um acordo e tal, e o atleta vem. Então ele falou sobre outras coisas, falou que no dia 1º deve ter a reunião, vai ter a reunião no Conselho final para a aprovação da Arena, né, da Vila Belmiro, da nova Vila Belmiro, que por mais que a gente fale sobre isso há mais de um ano, ainda tem gente que não entendeu como é que funciona o negócio, tem gente que não entendeu que o Santos não vai botar 1 centavo, mas está ficando caro. Não importa, os valores mundialmente falando subiram, aço, cimento, mão de obra e tudo mais, mas não adianta, a gente fala, tem uns caras que não entendem que o Santos não põe 1 centavo. Enquanto a W Torre for a gestora da Arena, se quebrar uma torneira na Vila Belmiro, é a W Torre que vai pagar, e ela que vai construir, ela que vai captar o dinheiro. O Santos só entra com espaço, com o nome, e daqui 30 anos o estádio é novamente todo do clube. Então, assim, parece agora que vai ser dado o passo definitivo. Chega, né? Também já cansou o torcedor. Então, 1º de dezembro, e acho que antes do final do ano vai para o sócio, como eu, votar pela aprovação da Arena, e aí vamos ver depois qual será o rito das obras, né? Se em janeiro, se em fevereiro, se depois do Campeonato Paulista, enfim. O Rueda falou sobre tudo isso, falou de pagamento de dívidas e coisa e tal, aquilo que a gente está acostumado. Quem quiser acompanhe na íntegra a entrevista lá no canal do Esporte por Esporte no YouTube. Quem não viu pela televisão tem no YouTube. Tem 1h36 de entrevista, dá para ver no modo acelerado em 1h75, passa rapidinho. Então, uma boa entrevista do Rueda, o pessoal apertou ele lá também. E vamos ver agora na prática, né? Logo na prática, vamos ver logo na prática se as questões relativas ao campo serão resolvidas com as contratações e o nível das contratações. Um nome que foi falado, que tem sido falado na imprensa nestes dias, Jean Lucas, jogador que veio para o Santos e em pouquíssimo tempo demonstrou uma identificação até surpreendente com o clube, né? E que está na Europa, foi lá futebol francês, não emplacou por lá, e quando teve aqui, o Sampaoli gostava muito e ficou bravo quando ele foi embora. Com razão, porque o Santos virou barriga de aluguel do Flamengo naquela oportunidade, um péssimo negócio feito pelo senhor José Carlos Pérez. Então, o Jean Lucas, por exemplo, é um cara que se vier, se ele não tiver nenhum problema físico e tal, de ordem médica, ele vem e você entrega a camisa para ele. Ele vem para jogar, né? É Rodrigo Fernandes e ele no meio de campo e mais um meia. O Santos comprou o Zanocelo, é verdade, mas aí o Zanocelo vai sendo trabalhado aos poucos. Outros jogadores também.
Então, o Jean Lucas é um cara que vem e joga. Se trouxer um outro meio-campista, né, meia mesmo, vem para jogar. Ou o Soteldo vem para meia e você traz um ponta, um jogador de ponta aí de repercussão. Não sei quem, o Rueda não revelou nomes. Por aí vai. Né? Um lateral direito que venha para brigar com o Natan ou para jogar. Então é isso. Vamos aguardar os tais nomes de peso e com espírito de campeão, né? Com o espírito vencedor que o Rueda citou, presidente do Santos, para as próximas semanas, porque a gente vai entrar essa semana em dezembro. A reapresentação do elenco é dia 14, ou seja, tem pouco mais de 15 dias para o Santos entregar para o Odair Hellmann o elenco ok, correto, ou pelo menos quase que fechado para ele iniciar a pré-temporada visando o Campeonato Paulista, que o Santos tem obrigação de classificar, porque não é aceitável 2 anos seguidos você não passa para a segunda fase e ainda fica brigando lá nas últimas posições. Tá certo? Então é isso, meus caros. Falamos aqui da base, que ganhou um título e um vice-campeonato neste sábado, e também da entrevista do presidente do Santos, Andrés Rueda, que prometeu uma equipe de futebol mais forte para o ano que vem. E claro, estamos no ritmo da Copa do Mundo. Neste domingo teremos o pré-jogo de Brasil e Suíça. E se tiver uma novidade importante do Santos, a gente volta por aqui também. Falei ainda em nome de Cicobi Animais Metropolitana, sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187 na Vila Matias, telefone 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.